Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a importância do professor saber Libras, falando com ênfase no professor de geografia. É importante o professor saber Libras, não somente, o professor regente saber Libras, não somente pelo cumprimento da lei, mas fica fácil, entender a linguagem de sinais, que é importante para o desenvolvimento das crianças com deficiência auditiva. E assim, na escola, é um lugar que elas deverão passar boa parte da vida, ter as principais vivências, e deste modo é fundamental, que consigam se comunicar. E eu vou trazer para vocês 3 motivos que vão demonstrar que é fundamental o professor regente da turma estudar Libras. Eu vou trazer aqui um exemplo. Vamos pensar da seguinte forma. Uma criança, ela está numa sala, ela é a única com deficiência auditiva. E ela se comunica por linguagem de sinais. E assim, nenhum dos colegas, ele sabe usar. A gente está num contexto em que só tem uma criança que tem deficiência auditiva e ela só se comunica por linguagem de sinais. Porém, nenhum dos seus coleguinhas ele sabe usar. Se o professor ele não saber Libras, o professor da disciplina ele não saber Libras, a criança ela só vai se comunicar com o intérprete. E isso pode gerar consequências. E assim, com o passar do tempo, essa situação de só poder se comunicar com o intérprete, de não ter conexão, de não ter uma relação com seus colegas, vai gerar uma sensação de desconforto, de exclusão social para ele, uma situação de exclusão. E assim, ao se comunicar com o professor, ele vai ter, o professor ele vai entender o que o aluno está dizendo e poderá passar para a turma. E assim ele poderá ter uma relação com toda a turma e não somente com seu intérprete. E outra situação é que já é comprovado, que se comunicar é uma necessidade de todo ser humano. E assim, quando se priva essa criança desse direito, ela pode ter vários danos. Não só no rendimento escolar, mas também no desenvolvimento social, como eu já disse. E ao se comunicar com Libras de forma básica com a criança, o professor ele vai demonstrar interesse em incluí-la com a turma. E vai fazer com que ela se sinta parte daquele lugar. E vai ampliar possibilidades de contato para o estudante. O outro ponto que eu vou trazer para vocês é a questão da formação humanizada. Como assim formação humanizada, Laiane? É o seguinte, além de permitir que a criança que compreenda a aula, a capacidade de se comunicar em Libras também permite o oposto, que o professor compreenda o aluno. E quando a gente tem o professor de geografia neste contexto, quando ele consegue compreender o aluno, fica mais fácil tanto para ele, tanto para o aluno, trazer o contexto da aula. Porque o intérprete, ele só vai estar ali para poder interpretar. Ele não tem o conhecimento dos conteúdos da geografia. E quando o professor ele tem este conhecimento de Libras e ele compreende o aluno, ele pode explicar de uma forma que o próprio intérprete não conseguiria. Eu li um autor, não me recordo o nome dele, que ele diz que estudar Libras dá o futuro do professor uma formação humanizada, porque ele vai atender a praticamente todas as categorias. E assim, outro fator é que por mais que o aluno aprenda o português, existem coisas que a criança com deficiência só saberá dizer em sua língua materna, que é a linguagem de sinais. E deste modo, o professor ele consegue entender o aluno, entender melhor quais são as suas demandas, quais são as suas dificuldades, pode evitar equívoco e estará muito preparado para lidar com as particularidades do estudante sem excluí-lo da turma. E
E assim, todas as outras crianças que vão ter, né? Ela vai conseguir desenvolver uma criança que ela tem esse contato com o professor, que ela tem esse contato não somente com o intérprete, ela vai conseguir desenvolver fora dos muros da escola. Ela vai trazer as suas próprias questões pessoais, e muito mais outros assuntos que vão além das suas dificuldades de comunicação. E o vínculo, né, que eu já disse, é o vínculo professor e aluno. Que o professor, quando ele sabe a linguagem de sinais, ele não perde esse vínculo com o aluno que ele só sabe a linguagem de Libras. E assim, por mais, como eu já disse, por mais que a criança ela tenha um intérprete em sala de aula, ele não pode ser o único responsável por seu aprendizado. O aluno, ele necessita, é uma necessidade dele se conectar com o professor. E o docente, ele é uma referência para o estudante. E principalmente, isso acontece principalmente nos primeiros anos da educação escolar. E quando o aluno, ele tem esse contato com o professor que sabe Libras no Fundamental 1, quando ele chega no Fundamental 2, com ênfase na disciplina de Geografia, o professor, ele sabendo as Libras, a linguagem de sinais, ele vai conseguir trazer ao aluno uma maior, um maior conteúdo, uma explicação melhor. Ele vai conseguir sanar todas as dúvidas do aluno. E quando a gente traz para a realidade, eu tenho um exemplo, eu conheci na Feira de Ciências do Estado da Bahia, quando eu participei, se eu não me engano, a menina é de Maniaçu. A professora dela, ela sabe a linguagem de sinais, ela conseguiu trazer a linguagem de sinais, ela conversa com a aluna, e ela sabendo a linguagem de sinais, conversando com o aluno, ela conseguiu engajar a toda a turma com a aluna, e eles conseguiram ir para a Feira de Ciências do Estado da Bahia. Então, assim, quando o professor sabe Libras, o professor regente, ele sabe a linguagem de sinais, a vantagem, o aprendizado, ele se torna de grande e maior. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.